Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão e professor Paulo Breiro de Campos. O Paulo é engenheiro industrial elétrico, é professor da UFTPR e nessa área, tem mestrado em engenharia elétrica e tem doutorado em engenharia de sistemas e automação, né? E o Paulo é um experiente coordenador de exercícios mediúnicos na SBS, está há mais de 40 anos lá, coordena o núcleo de ensino e pesquisa, que são as aulas do irmão Green, né, que compõem as aulas do irmão Green, e também é o responsável pela publicação dos livros que nós temos na SBE. Então, é um dos nossos irmãos mais atarefados da SBE. E hoje ele vai falar sobre ectoplasma e ectoplasmia, então eu já passo a palavra a ele. Paulo, uma boa palestra para você. Obrigado. Obrigado, Rui. Agradeço muito o convite. Bom, primeiramente, eu quero dizer que falar sobre ectoplasma não é, às vezes, muito fácil, porque nós não temos muitas informações, né? E talvez eu tenha mais dúvidas também e não consiga responder a todas as perguntas. Mas existem coisas que já estão colocadas nos livros, existem muitas pesquisas feitas, e dá para nós tentarmos trazer algumas informações. Então, vamos começar falando. O que é? Bom, o ectoplasma é uma substância que todos possuem. Onde houver vida, há ectoplasma. Vida animal, vegetal ou vida humana. O ectoplasma, enquanto ele está no interior das células, ele é denominado endoplasma. Então, até os espíritos dizem que talvez o ideal não seria chamar trabalho de ectoplasmia, né? Mas chamar trabalho de endoplasmia, porque quando se está trabalhando com ectoplasma dentro das células, ele chama-se endoplasma. Esse endoplasma se expande dentro do organismo humano, através dos plexos, particularmente do cerebral e do solar, e sai do organismo. Então, de endoplasma, quando ele sai do organismo, ele passa a ectoplasma. E o endoplasma, ele é eliminado por via sistêmica, isto é, não se elimina por uma só via, mas por todo o organismo do médium. Existem os chamados médiums doadores universais, que têm diversos tipos de ectoplasma, e eles têm que doar sistematicamente o endoplasma. Quando eles não fazem essa doação, eles não eliminam o ectoplasma, eles acabam tendo uma série de mal-estar, eles acabam tendo, a mucosa acaba se rompendo, eles não sentem-se bem, então é fundamental que sejam feitos exercícios para eliminar o ectoplasma. Quando o ectoplasma sai do organismo do médium, é preciso encontrar algumas pessoas para colocar essa energia no campo de ação. Cada pessoa tem um tipo de ectoplasma, então o irmão Leocádio trouxe uma classificação só para nos orientarmos, né? Tipo assim, alfa, alfa 1, alfa 2, etc., beta, beta 1, beta 2 e assim por diante. Segundo o professor Mauri, existem 14 tipos de ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele é retirado desse médium, que nós chamamos médium de efeitos físicos, ele é levado pelos espíritos próximo desses médiums, e cada um absorve aquilo que pode processar. Então, essa energia é colocada no campo de ação da pessoa, do indivíduo encarnado que está ali, e ele recebe aquilo que ele pode processar. Ele processa e automaticamente expele esse ectoplasma. Então, vejam, não há um treinamento para isso. Deve ser alguma situação natural, que aproximou da pessoa, ela recebe o tipo que lhe compete. Porque cada pessoa tem um tipo de ectoplasma, né? Então, ele diz, uma pessoa tem um ectoplasma alfa 1, outra alfa 2, e ele só vai poder processar aquele tipo de ectoplasma. Já esses médiums, chamados pontuais, médiums de efeitos físicos, eles têm uma grande quantidade de tipos e também produzem um grande volume de ectoplasma. Quando termina o trabalho, os espíritos recolhem o ectoplasma e levam esse ectoplasma
para casas de saúde, hospitais, para as pessoas que estão angustiadas. Então, vejam, os espíritos são de frequências dos encarnados. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Eu hoje consigo estar conversando aqui com os irmãos por causa do corpo físico, né? Então, o espírito está pensando, ele transmite ao perispírito e o corpo físico é comandado. Já os espíritos, né, eles têm só o perispírito, eles não têm o corpo físico. E para atuar no polissistema material, é fundamental essa energia ectoplasmática. Sem ela, eles podem fazer muito pouco. E esse ectoplasma, ele é responsável por muitas coisas que às vezes nós ouvimos falar. Por exemplo, aparições em áreas rurais. Elas estão relacionadas a características de ectoplasma. Então, eu falei, aonde a vida é ectoplasma. Então, onde houver humus, que é aquela matéria em decomposição, haverá ectoplasma. E nesses locais, tendo ectoplasma e tendo imagens fluídicas, né, imagens mentais, essas imagens vão atrair o ectoplasma e podem materializar, podem ficar materializadas. Então, aonde houver esses núcleos de ectoplasma, as formas fluídicas podem se materializar. Então, algumas aparições, né, que se conta muito aí na zona rural, na realidade, não são espíritos, né? E às vezes a pessoa não está inventando, mas é o que nós chamamos de ideoplastia, né? São aparições causadas pelo ectoplasma. A comunidade já criou mentalmente que há uma mula sem cabeça, há um saci, então aquela imagem é alimentada pela comunidade e pode ficar, se materializar e ser vista por algumas pessoas. Bom, a nomenclatura. O ectoplasma ele é formado por dois vocábulos, ectos, fora, exterior, e plasma, dar uma forma. Também tem outras nomenclaturas, teleplasma, psicoplasma, éter vitalizado, substância da vitalidade. E tem um que é mais importante para nós, fluido perispirítico, porque nas obras de Kardec nós não encontramos referência a ectoplasma, mas nós encontramos fluido perispirítico, que é da onde o ectoplasma aparece. Composição do ectoplasma. Então, vejam, o que nós temos de informação hoje foram pesquisas realizadas por contemporâneos de Kardec. Naquela época, haviam muitos fenômenos, muitos médiuns de efeitos físicos, faziam-se muitas sessões de materialização, e eles pediam, então, permissão aos espíritos para, daquela forma materializada, retirar uma amostra. Então, eles retiravam como se fosse um chumaço de algodão. Aquilo era colocado numa caixa e no dia seguinte eram feitas medidas. Então, o que eles encontraram de composição, nitrogênio, oxigênio, na realidade, tudo que existe em qualquer organismo vivo, né? Então, eles tiveram sempre o conceito que o ectoplasma derivava de tecidos do corpo físico. Então, esse ectoplasma retirado, né, como se fosse um chumaço de algodão, era colocado numa caixa, guardado, e no dia seguinte era avaliado. Então, naquela caixa, no dia seguinte, ele tinha se dissolvido e havia ficado apenas uma umidade. E pesquisas feitas com microscópio chegaram à conclusão de que eles eram resultantes de células da pele, né, da membrana mucosa do médium. Claro que hoje nós teríamos condições de fazer pesquisas mais avançadas com relação até medição de DNA. Mas o que nós temos que deixar claro é que as pesquisas feitas naquela época foram feitas com muito critério, muito cuidado, e eles usaram o que eles tinham de mais moderno na época para escrever os livros. Então, aqueles livros que dos contemporâneos de Kardec são muito importantes e devem ser lidos, sempre lidos. E devemos tomar muito cuidado com alguns livros modernos sobre ectoplasma. Depois eu vou falar
porque, infelizmente, não está se tendo o mesmo cuidado, a mesma, eu diria assim, a mesma rigidez científica para fazer a pesquisa. Bom, a produção do ectoplasma. Segundo, esse aqui é um texto do livro do professor Mauri, a produção do ectoplasma ocorre na interação espírito, perispírito, corpo biológico, corpo físico, com grande acento na usinagem energética celular do médium encarnado. Então, vejam, é no interior da célula que o ectoplasma se desenvolve. E por isso que os espíritos desencarnados, eles não têm como produzir o ectoplasma, eles têm que recorrer aos médiuns. Quais são as características do ectoplasma? Então, o ectoplasma existe desde uma forma tão rarefeita que ele está invisível, mas pode ser registrado, por exemplo, por fotografia, até um estado organizado e sólido, e que ele possa até assumir, por exemplo, uma estrutura tão organizada como um corpo físico, como um braço, como uma pessoa, um corpo inteiro materializado. E entre esses dois extremos, ele pode passar por diversos estados: gasoso, plasmático, floculoso, né? E assim por diante. No estado não organizado, isso é importante, o ectoplasma é muito sensível à ação da luz comum, porém pode suportar as radiações pouco energéticas do espectro de luz visível, por exemplo, o infravermelho. Ele pode ser modificado pelo comando mental do médium e dos espíritos. Mostra altamente suscetível à ação de campos organizadores biológicos, tomando as formas e características de um ser vivo completo ou peças parciais, com aspectos de objetos com vida. E com a mesma facilidade que ele é emitido, ele pode ser revertido ao organismo do médium, sendo por esse reabsorvido. Então, vejam, os espíritos, eles conseguem manipular o ectoplasma e também os médiuns de efeitos físicos acabam descobrindo como fazer isso. Por exemplo, o professor Mauri nos conta quando ele era criança, já 12, 13 anos, ele já começou a dar aula. E ele tinha que ensinar crescimento de plantas. Então, como é que é feito hoje em dia? A criança leva lá um feijãozinho, põe no algodão e espera lá uma semana, 15 dias, 20 dias para ver o nascimento, o crescimento lá do feijão. O professor Mauri pegava o feijão, aplicava o ectoplasma e imediatamente o feijão começava a crescer, né? Então, vejam o que é esse tipo de energia do ectoplasma. Claro, depois os espíritos chamaram o professor Mauri, explicaram que não seria bom fazer isso, e ele parou. Mas existem muitas... ele foi aprendendo que poderia controlar, e até hoje, com certeza, ele pode controlar o ectoplasma. Os espíritos também. Eles mentalmente conseguem fazer materializações. Por exemplo, o irmão Leocádio nos conta que, para atender algumas pessoas na favela, eles, usando ectoplasma, ele se materializa, aparece na favela com uma pastinha, as pessoas olham, é um médico, ele vai, atende a parturiente, faz o parto, né? Aí dá um jeito de sair, as pessoas o veem saindo e o ectoplasma se dissipa e ele desaparece. Ele até contou um caso no Parque Barigui, que ele foi atender uma senhora que estava em trabalho de parto, então ele se materializou, fez o parto, chamou a ambulância, né? E enquanto ele aguardava a chegada da médica, ele ainda aproveitou aquele momento, era de madrugada, ele olhando o Parque Barigui, olhando a água, né, a vegetação. Então ficou muito poético até, né, o que ele nos trouxe.
Mas vocês vejam a significação do que é o ectoplasma, a importância do ectoplasma para os espíritos, para ajudar as pessoas. E não só, por exemplo, em materializações, né, onde realmente a pessoa se materializa e não difere em nada de um outro indivíduo encarnado, mas até para ir em alguns hospitais, a título de sensibilizar as pessoas para dar-lhes esperança, não ficarem angustiadas. Até ele conta que, às vezes, algumas pessoas têm algum ataque, caem no apartamento, moram sozinhas e precisam ser atendidas rapidamente. Ainda tem um capital de vida e, se não forem atendidas pelo médico, podem desencarnar. Então, eles, usando a ectoplasma, sensibilizam um vizinho para aquele vizinho querer falar com aquela pessoa imediatamente. Ele tenta falar, não consegue, chama outros vizinhos, chama um chaveiro, abrem a porta e conseguem salvar essa pessoa. Então, a aplicação do ectoplasma é extremamente importante. Mas o ectoplasma, ele é sensível quando ele não está no estado organizado. Então, a luz é destrutiva, né? E a menos que seja preparado com antecedência, mas o efeito de um súbito jato de luz faz o ectoplasma recuar para o médium, porque ele é uma característica do médium, uma substância que veio do médium. E com a força de um elástico, como se pegasse um elástico, puxasse e soltasse. E aquilo entra, vejam, ele saiu via sistêmica, e vai entrar via sistêmica. Então, ele pode se retrair sobre as mucosas e provocar uma forte hemorragia, até causando a morte, o desencarne do médium. Então, todo o trabalho de ectoplasmia tem que ser executado num ambiente muito bem cuidado, para evitar que as pessoas entrem e saiam em qualquer momento. Tem que ser num local escuro, tem que ser num local com uma luminosidade controlada, né, para evitar mal-estar aos médiuns, porque o médium, naquele momento, ele fica muito suscetível a qualquer coisa. Então, toda a pesquisa, quando vocês forem ler os livros, toda a pesquisa de ectoplasma, materialização, eram realizadas em ambientes escuros, muito bem cuidados, para que ninguém entrasse no momento para não causar nenhum dano ao médium. Bom, aqui nós temos dois conceitos importantes. Idioplastia e ectoplasmia. E às vezes pode causar uma certa confusão. Na ectoplasmia, o ectoplasma passa daquele estado amorfo a um estado organizado, e isso altera as propriedades físico-químicas. Na idioplastia, é um processo onde formas fluídicas, produzidas mentalmente, pensamento, em contato com o ectoplasma, essas formas se materializam produzindo imagens. Na ectoplasmia, os espíritos desencarnados vêm à Terra com um objetivo claro. Vem manipular ectoplasma com um objetivo claro. Por exemplo, ou fazer materialização, ou retirar o ectoplasma para atender hospitais. Na idioplastia, não há espíritos desencarnados envolvidos. A ideia dos encarnados, junto com o ectoplasma, é que provoca o fenômeno. Por exemplo, idioplastia, casa mal assombrada, né? Volta e meia a gente ouve, tem uma casa mal assombrada, onde eles ouvem, tem ruídos, ouvem pessoas caminhando, ou veem imagens, vêm pessoas caminhando, veem imagens. Ora, será que o espírito está preso naquela casa? Nós sabemos que não. Desencarnou, ele vai para um outro estágio, mas o que fica naquele local são impressões, são imagens fluídicas. E aquilo é alimentado pela comunidade. A comunidade, né, se alguém viu, os outros começam já a imaginar que vai aparecer de novo. E a comunidade acaba alimentando, criando essa imagem fluídica, e tendo ectoplasma, aquilo fica visível. E é claro que tem pessoas com uma sensibilidade maior que vêm com mais facilidade.
Mas esses fenômenos também, muitas vezes, podem ser registrados por fotografias. É muito comum nós vermos a pessoa foi numa procissão lá de uma santa. Milhares de pessoas, né? Ela tira uma fotografia, naquela fotografia aparece a imagem da santa. Será que foi a santa que apareceu? Não. O que aconteceu foi, imagine, milhares de pessoas pensando naquela imagem. Eles criam uma forma mental e, por existir milhares de pessoas, há ectoplasma em quantidade suficiente. O ectoplasma é atraído por essa imagem e se torna visível. Às vezes, fica visível não ao olho humano, mas visível e podendo ser captado por fotografias, né? Depois vamos conversar um pouco sobre isso. Então, o que quer dizer o vocábulo ideoplastia? É matéria viva moldada pelo pensamento. Então, a ideoplastia ocorre por acaso. Agora, a ectoplasmia, não. Os espíritos vêm com um objetivo claro. Por exemplo, na SBE é feita a ectoplasmia. É feita depois que termina o trabalho de atendimento, então, normalmente, é depois da meia-noite. E qual é o objetivo da ectoplasmia na SBE? O objetivo, primeiro, como eu falei, os médiuns de efeitos físicos, eles têm que doar ectoplasma. Tem que ser retirado ectoplasma, senão o médium acaba se sentindo mal. E, ao retirar ectoplasma, esse ectoplasma vai ser utilizado para atender pessoas que estão nos hospitais, sofreram acidentes, até eles utilizam ectoplasma para atender, por exemplo, sensibilizar políticos, né? Sensibilizar pais que às vezes estão batendo na mãe, nos filhos, sensibilizar, às vezes, pessoas que vão cometer crimes para não fazerem aquilo, evitar, então eles evitam que os pais, às vezes, cometam crimes com relação à família. Então, é muito importante. O ectoplasma, então, na SBE, o objetivo da ectoplasmia é sempre retirar o ectoplasma do médium de efeitos físicos. Mas também existem ectoplasmias que já foram feitas antigamente, na SBE foi feito também, dematerializações. Depois vamos comentar um pouquinho. Bom, toda materialização se produz devido à característica do organismo do médium. Ele fornece os elementos. Que elemento? O ectoplasma. Para fazer a materialização é necessário o ectoplasma. Ora, se é retirado o ectoplasma do instrumento, conforme o que é retirado, né, isso equivale a um pequeno grau de desmaterialização do médium. Então, nós temos 3 tipos de materializações. Uma materialização invisível. Essa é muito boa. Essa dá para dizer, né, que eu sou um médium de materialização invisível. Ninguém vê porque não tem a capacidade. Não, não é assim. Tem que ter uma comprovação. Comprovação ou pelo movimento de objetos ou por uma fotografia. Então, materialização invisível aos olhos humanos, mas ela pode ser verificada por outros meios. Aí nós temos uma materialização visível e até tangível, mas somente parcial e incompleta. Pode ser uma imagem vaporosa, né? Mas às vezes não conseguimos distinguir muito bem. E é possível uma materialização completa, onde o espírito, usando o ectoplasma, faz a materialização de uma pessoa, de um corpo de uma pessoa, e é impossível distinguir, dizer que não é um ser encarnado. Então, foram feitas muitas experiências, muitas pesquisas, tem bons livros, né? Depois, no final, eu vou mostrar aqui algumas relações, algumas referências bibliográficas. Mas, por exemplo, numa das experiências, né, foi pedido ao espírito se ele poderia materializar uma pessoa, né? Ele materializou. Aí lá o pesquisador perguntou, posso tocar na sua mão? Ele tocou, né? Ele permitiu, o pesquisador tocou na mão da forma materializada. Aí ele falou, sim, mas não tem osso nenhum, não tem nada, isso aqui não é como se fosse uma luva vazia. Aí o espírito falou, espere um pouquinho, toque agora. Quando ele tocou,
ele tinha materializado todos os ossos. Então, aquela mão que o pesquisador estava tocando, aquela mão materializada, ela era anatomicamente equivalente a uma mão humana, com pele, ossos e tudo que estaria envolvido. E toda materialização, então, necessita dessa energia ectoplasmática do médium. Então, isso vai ter uma desmaterialização correspondente. Então, é possível ter uma materialização invisível, onde há uma desmaterialização mínima do médium, até obter uma materialização visível, que seria parcial até completa, onde nós teríamos uma desmaterialização parcial ou máxima do médium. Então, em algumas pesquisas, eles chegaram a fazer medições da massa do médium, de efeitos físicos, aquele que fornecia ectoplasma, e verificaram que a massa ficava 1/3 da massa original, quando ocorria essa materialização. E, visualmente, alguns casos, o médium de efeitos físicos ficou completamente invisível. Mas o espírito deixou claro que ali estava toda a estrutura para fazer a recomposição. Bom, com relação à materialização, né, então nós temos que entender que foram feitas muitas pesquisas no começo da codificação do espiritismo, até para que se entendesse, e os espíritos também para explicar o que estava acontecendo. E na SBE foram feitas materializações. Hoje nós temos as luvas de parafina como resultado dessas pesquisas. Está muito bem documentado, né? Se alguém ainda não tomou ciência, dá uma olhadinha no museu. Mas, hoje em dia, os espíritos não vão mais fazer esse tipo de ectoplasmia da materialização, porque eles dizem que as pessoas que participaram ficaram tão maravilhadas que, praticamente, elas se perderam no fenômeno. Elas esqueceram os princípios e o objetivo da doutrina, que é o crescimento, o estudo e a pesquisa, e ficaram naquelas imagens maravilhosas da materialização. Mas o que foi feito na SBE está bem documentado, e também o que já foi feito na história do Espiritismo, tem bons livros sobre isso. Aí nós temos a transfiguração. Bom, nós temos que entender que nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? O perispírito, ele também tem as propriedades do perispírito do espírito. Ele não se acha confinado no corpo e ele irradia uma atmosférica fluida em torno dele. Nos médiuns de efeitos físicos, esse efeito é muito maior, tá? E, em certos casos, é possível obter algumas transformações do perispírito, promover alterações no perispírito, de forma que a forma real do corpo desaparece por aquela camada fluídica. Esse fenômeno é chamado transfiguração, e ela pode operar-se em intensidades diferentes, depende do grau de depuração do espírito. A forma material, ela pode desaparecer completamente sob o fluido perispirítico. Vejam, a pessoa não desaparece, apenas o perispírito, ele oculta o corpo, tornando-o invisível para uma ou várias pessoas, como faria uma camada de vapor, né? Então, na SBE, ainda hoje em dia, o irmão Leocádio faz algumas atividades de transfiguração, até para gastar um pouco desse ectoplasma. Quando o professor Mauri está com essa produção muito grande, eles têm que gastar ectoplasma, então são feitos alguns exercícios de transfiguração. E eles pedem que os médiuns fiquem olhando e eles promovem algumas alterações. Claro, são alterações sutis, mas é possível notar essas alterações. Bom, então nós temos também
uma outra pesquisa realizada, né, com relação à questão do ectoplasma, que são as fotografias de materializações. Então, nós falamos, tem dois tipos de materializações: a visível, que é acompanhada dos efeitos físicos próprios ao corpo humano, e a invisível ao olho humano, que consiste na emissão de raios luminosos que não atuam sobre a retina, mas atuam sobre a placa, sobre o filme fotográfico. Então, se vocês, antigamente, claro, antigamente haviam os filmes fotográficos. Hoje nós temos as placas de CCD. Mas tanto o filme fotográfico como essas placas de CCD, elas têm uma faixa de frequência de captação. Então, vejam, o ser humano, ele consegue enxergar do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho chamamos infravermelho, acima do violeta, ultravioleta. Nós enxergamos nessa pequena faixa, do vermelho ao violeta. Sabemos que tem animais que conseguem enxergar uma faixa mais ampla. Ora, os filmes fotográficos, mesmo aqueles mais simples, eles sempre captaram um pouco do infravermelho e um pouco do ultravioleta. E hoje em dia, por exemplo, as máquinas fotográficas, máquinas filmadoras digitais, existem algumas que são próprias para captar não só a imagem visível, a frequência visível, mas essa frequência, tanto do infravermelho como do ultravioleta. Por exemplo, o infravermelho, todo controle remoto em casa. Você vai ver que nem todos, alguns têm um LEDzinho vermelho em cima. E quando você pressiona algum botão, você vê aquele LEDzinho vermelho acendendo. Mas esse LED vermelho, ele acende para você, não para o televisor. Para o televisor, tem um outro LED na frente, um LED infravermelho, que vocês não enxergam. Tá? Então, o controle remoto é feito por emissão infravermelho. Nós não enxergamos, mas vemos o efeito. O efeito é mudar o canal, aumentar o volume, né? Desligar a televisão. Se vocês pegarem o celular e pegarem esse controle remoto, pressionarem e olharem através da câmera do celular, vocês vão ver a luz, porque o celular capta o infravermelho. Nem todos. O iPhone não capta. Ele deve ter um filtro. Eles filtram e aí você não vê. O iPhone eu conseguia ver só com a câmera frontal, né? Aquela para tirar selfie. Agora, os outros telefones celulares, a maioria é possível ver bem esse efeito. Ora, então tem inúmeras frequências que nós não enxergamos, mas estão ali. Então, com a fotografia é possível captar essas frequências. Então, as materializações não são simples aparições luminosas, mas de produções de uma matéria invisível ao nosso olho, que é luminosa por si mesma ou se reflete sobre a placa fotográfica os raios de luz cuja ação a nossa retina é insensível. Então vejam, o celular, ele emite, tem um diodo, um LED, que emite uma energia infravermelha. Né? Eu não enxergo, mas através do celular eu vejo que está sendo emitido, ou pelo efeito, eu vejo que consegui mudar o canal. Quando eu fotografo uma parede e aparece uma imagem, essa imagem, na realidade, é uma ideoplastia. Ora, mas como é que essa imagem foi aparecer? Então, vocês têm que pensar o seguinte: a luz atingiu aquela imagem, que a olho nu eu não enxergava, aquilo refletiu para a câmera fotográfica e sensibilizou o filme. Então, o filme é sensível, mas teve que haver o quê? Um tipo de matéria que permitiu que houvesse a reflexão do raio luminoso. Então, é a matéria, às vezes tão compacta. E vejam, foram feitas, antes de falar isso aqui, foram feitas inúmeras experiências.
Tem um livro muito bom do Arthur Conan Doyle que fala sobre um capítulo sobre a fotografia espírita. Mas também tem outros livros de outros pesquisadores, né? Então, eles fizeram diversas experiências. Numa delas, é possível ver que essas imagens encobriam, né? Então, essas fotografias e materializações encobriam completamente os assistentes, outras não. Outras era possível, elas eram muito suaves e permitiam a observação também dos assistentes. Também eles notaram o seguinte, que na revelação, essas imagens, essas fotografias de materialização, elas apareciam antes, na hora de revelar, do que a imagem normal. Então, eles dizem que há uma energia muito grande envolvida nesse processo. E eles dizem o seguinte, os espíritos não podem produzir a sua imagem na chapa sensível, mas eles podem dar a forma desejada aos elementos mais sutis da matéria. É essa materialização, que é invisível aos olhos, mas elas refletem os raios de luz e que agem sobre a placa fotográfica. Então, qualquer coisa que apareça na filmadora, na fotografia, um dos processos é isso. Apareceu aquela imagem, há uma materialização, nós não enxergamos, mas a luz é capaz de incidir, ser refletida e atingir a máquina fotográfica, deixando a impressão na máquina fotográfica ou na filmadora. Mas a coisa é mais complexa ainda. Eles fizeram diversas experiências e notaram que é possível obter resultados simplesmente sem usar a máquina fotográfica. O filme era deixado numa gaveta fechada, aí os espíritos pediam para que a pessoa fosse revelar, ao ser revelado, estava a imagem do espírito. Então, como os espíritos manipulam é um processo extremamente complexo, né? E também eles fizeram alguns tipos de experiências, com 2 máquinas fotográficas, numa cadeira, elas estavam focando numa cadeira, o espírito falou, vamos fazer uma materialização, materializar uma forma de uma pessoa nessa cadeira. Naquele momento que o espírito deu sinal, as 2 máquinas foram acionadas. As 2 estavam recebendo imagens do mesmo ponto. O que aconteceu? Uma das imagens gravou a materialização, a outra não. Aí o espírito falou, nós temos um controle absoluto. Tá? Então, não é algo que eles não tenham domínio. Nós temos que entender que esses espíritos que vêm à Terra, como o Dr. Leocádio, que vêm trabalhar com ectoplasmia, eles são espíritos extremamente especializados, né? Foram treinados e eles, é claro, nesses anos que eles têm feito o trabalho, o conhecimento deles tem aumentado. Também um outro assunto interessante para comentar é também sobre a chamada bicorporeidade, onde o espírito de um encarnado se manifesta longe do corpo físico. A pessoa está encarnada, ela não morreu. Tá? Mas como nós sabemos que o espírito, numa vigília, né, quando a pessoa está numa situação, né, ali entre o sono e estar acordado, o espírito, às vezes, ele está com uma possibilidade maior de afastar-se. Então, é possível usar o espírito, né, essa forma, para atender, por exemplo, fazer uma materialização daquela forma para, por exemplo, atender uma pessoa que precisava conversar com aquela pessoa. O professor Mauri comenta muito pessoas que dizem,
puxa, obrigado por o senhor ter ido no hospital, foi muito bom, o senhor me ajudou muito, né? E ele fala, eu não fui lá, eu não fui naquele lugar. Aí o Dr. Leocádio fala, não, eles usaram essa possibilidade de desdobramento, né? E atenderam aquela pessoa, mas usando o ectoplasma e o perispírito do professor Mauri. Aí também nós temos que falar um pouquinho sobre a vidência, né? Então, a vidência é uma faculdade do espírito. Isso nós temos que entender. O médium vidente, ele é vidente porque ele já fez esse exercício em encarnações anteriores. Então, aqui seria bom a gente comentar alguma coisa. Primeiramente, nós sabemos que ninguém é acumulado com nada. Então, o professor Mauri vai reencarnar, chegar um espírito lá e diz assim, então agora você vai ter uma grande quantidade de ectoplasma para poder fazer as coisas. Não. O professor Mauri, no processo reencarnatório dele, talvez há 5.000 anos atrás, ele já vinha trabalhando essa questão dessa energia, da energia do invisível. Até o irmão Leocádio falou uma vez, com certeza esses médiuns, né, já foram queimados muitas vezes em fogueiras, porque eles sempre fizeram esse tipo de coisa. Então, eles foram desenvolvendo essa característica mediúnica, ampliando essa produção de ectoplasma durante um longo tempo no processo reencarnatório. Não é algo que a pessoa adquire de uma encarnação para outra. Cada vez que a pessoa quer fazer o bem, que ela quer ajudar o próximo, ela está se alterando, ela vai se alterando um pouco, ela vai alterando o seu perispírito e, com isso, alterando essa característica ectoplasmática. Então, isso é um processo de longo tempo, né? E quando esse médium reencarna, o organismo físico dele já será diferente, porque o perispírito dele já é diferente. E por que reencarnam esses grandes médiuns, né? Eles reencarnam, nós chamamos de médiuns pontuais, eles reencarnam para fazer grandes trabalhos de sensibilização de pessoas, como Chico Xavier, professor Mauri, e também não só médiuns espíritas, outros grandes pintores, políticos, né? Muitos são médiuns. E eles reencarnam, então, com grandes objetivos, grandes missões, missões difíceis, para trazer um novo para a sociedade, trazer informações novas, ajudar as pessoas, e todos eles pagam um preço muito grande. Todas as vezes que alguém quer ajudar o próximo, ele acaba sendo vítima de injustiças, né? Nós sabemos disso. Mas essas pessoas não desistem, eles têm a missão e eles cumprem a sua missão. Então, esses médiuns, quando reencarnam, eles já, a reencarnação, a composição do corpo físico é o próprio perispírito, o próprio espírito, através do perispírito, que vai organizando todo o corpo físico, inclusive a característica da visão. Então, eles já têm uma característica diferenciada na visão, mas os médiuns não enxergam apenas com os olhos, eles enxergam, têm uma visão muito mais ampla, eles enxergam usando o perispírito. Então, vidência é a capacidade de ver além do existente material. Esses médiuns videntes, eles não enxergam só o espírito, eles enxergam na natureza o que existe e nós não enxergamos. Os espíritos falam que numa sala pequena existe uma infinidade de frequências e que nós não conseguimos enxergar porque nós vemos nessa pequena faixa entre o violeta e o ultravioleta, né? Esses médiuns videntes, eles vêm além do que está da frequência material. Ao reencarnar, o médium vidente, então ele compõe os seus órgãos visuais adaptados para essa potencialidade. Mas a vidência não se faz apenas com os olhos, ela é sistêmica.
Então, os espíritos falam que é uma transvidência. Eles olham por todos os sentidos, né? Até o irmão Leocádio falou o seguinte: muitos loucos que estão em asilos, eles dizem que veem coisas, né? Eles estão vendo monstros, bichos. Então, os espíritos falam que eles estão enxergando, mas eles enxergam formas protoespiríticas, ou formas também, uma outra possibilidade, formas de idioplastia. Porque eles, devido à falta de algumas substâncias químicas, lítio, potássio, magnésio, eles começam a enxergar fora daquela faixa visível. E a partir daí, eles veem coisas que nós não enxergamos. Os espíritos até falam o seguinte: essas pessoas que tomaram drogas, eles promoveram alterações no nervo óptico e eles começam a enxergar também essas formas protospiríticas ou formas idioplásticas. E eles conseguem enxergar coisas que nós não vemos. Claro, é uma pena que eles façam isso porque eles estão destruindo o organismo deles. Mas tem pessoas que vêm até com essa possibilidade. Eles têm a possibilidade de enxergar um pouco além. Na SBE, volta e meia, surgem pessoas dizendo que procuraram a SBE porque estavam enxergando coisas que elas não gostavam, coisas que só elas enxergavam. Ou seriam imagens de idioplastia, ou imagens protoespiríticas. Então, elas começam a participar da SBE, elas aprendem que aquilo não é nada errado, elas entram em equilíbrio e param de enxergar. Claro que se a pessoa quisesse desenvolver, ela poderia, né? E poderia, talvez, utilizar futuramente. Então, o perispírito já contém em si todos os sentidos, o corpo apenas possui os instrumentos que servem ao exercício das faculdades. Quem vê não é o olho, é o espírito. Já Gabriel Delany falava. Então, esse aqui é um dos autores muito bons, eu gostaria de indicar. Tem vários livros dele, um deles, A Alma é Imortal. É muito interessante a obra de Gabriel Delany. Nós temos que entender que esses médiuns que vieram contemporâneos a Kardec, eles vieram com uma missão. Muitos até eram contrários ao espiritismo e acabaram vendo que havia verdades no espiritismo, se tornaram espíritas e até escreveram livros, no caso do William Crookes. Então, vale a pena buscar esses livros, né? Então, Alma Imortal, Gabriel Delany. Nós temos alguns livros atuais, até escritos por pessoas que têm uma titulação, eu diria assim, muito boa no nosso sistema acadêmico. Mas são livros que eles talvez não tenham tido o cuidado de aplicar o método científico. Eu diria o seguinte: tome muito cuidado com alguns livros sobre ectoplasma produzidos nos últimos 10, 15 anos. Né? As informações que estão ali deixam a desejar e até levam, eu diria assim, não são coerentes. Bom, aqui também eu acho interessante nós falarmos um pouquinho sobre o processo anímico e processo espírita. Né? Anímico vem de ânima, alma. Alma do próprio indivíduo. Alma é o espírito encarnado. Então, refere-se a efeitos causados pelo próprio indivíduo. Não há interferência de espíritos. Então, às vezes é muito difícil nós diferenciarmos um efeito anímico de um efeito espírita. É necessário um certo estudo. Mas é possível, com um pouco de critério, avaliarmos algumas coisas. Né? No processo espírita, os espíritos atuam no polissistema material com objetivos bem claros, por exemplo, auxiliar os encarnados. Por exemplo, fazer algumas aulas em centros espíritas, fazer trabalho de ectoplasmia,
Então, os processos espíritas, eles têm objetivos bem definidos e os espíritos vêm à Terra para compô-los. Nos processos anímicos, o próprio indivíduo causa aquele processo. Às vezes, o indivíduo nem sabe que ele está causando. É claro que nos processos anímicos há o ectoplasma também. Então, no processo anímico, o indivíduo usa sua própria energia para conseguir realizar os fenômenos. Então, o processo anímico, ele é um precursor do processo mediúnico, da capacidade mediúnica. Mas nós temos que ter cuidado aqui. Por quê? Por exemplo, existem, nós chamamos os médiuns de primeira mão, indivíduos de primeira mão. Alguns deles são médiuns anímicos, mas eles acabam ajudando a comunidade onde eles vivem. São benzedeiras, são pessoas que fazem passe, são pessoas que curam sapinho. Então, essas pessoas surgem por uma necessidade da comunidade. Por exemplo, é uma comunidade pequena, uma senhora está em trabalho de parto, não tem ninguém para ajudar, começa a complicar. Se não houver alguém para ajudar, ela vai desencarnar. Naquele momento, por um processo chamado transalto-eco-organização, um dos indivíduos da comunidade, que com certeza em processos reencarnatórios anteriores já teve algum exercício médico, ou como parteira também, esse indivíduo, pode ser homem, pode ser mulher, ele sente que ele pode fazer alguma coisa por esse estímulo da comunidade, por esse processo de transalto-eco-organização, e ele começa a ajudar essa senhora e consegue fazer o parto, a criança nasce saudável, consegue salvar a mãe da criança. A partir daquele momento, ele acaba sendo requisitado pela comunidade. Então, a comunidade o equilibra, o valoriza, e ele responde à comunidade com esse serviço. Mas ele faz em equilíbrio com a natureza. Então, o médium anímico, ele trabalha em equilíbrio com a natureza. Então, nós temos que respeitar esse indivíduo que ele está ajudando nessas comunidades onde não haveria outra possibilidade. Muitas vezes não há espírito, é ele próprio que fez aquilo, né? No processo mediúnico, duas inteligências interagem de forma consentida, o médium e o espírito desencarnado, para trazer novos conhecimentos para a Terra. No processo mediúnico, não há perda de energia, nenhum dos dois indivíduos se desgasta. Tá? O processo mediúnico é sempre equilíbrio. Até o irmão Grimm trouxe um termo onde ele fala que a energia utilizada não vem nem do médium, nem do espírito. Ela é utilizada o próprio processo fornece energia para os dois. Bom, voltando aqui agora ao processo anímico, né? Ao médium anímico. Quando esse médium anímico ele sai da comunidade e vai para a cidade grande, ele perde aquela ligação que ele fazia com a natureza, com a localidade, ele perde o equilíbrio que ele tinha. E ele vai tentar fazer aquilo na cidade grande, ele não vai conseguir. Aí ele começa a fazer um estelionato, ele faz uma mentira, né? Ele faz um benzimento lá, mas já não faz igual o que ele conseguia fazer na zona rural. Quando ele começa a fazer esse processo anímico mentiroso, aí há um desgaste de energia. Ele começa a perder energia e com certeza ele vai desencarnar mais cedo, vai morrer mais cedo. Já esse processo anímico
feito em equilíbrio com a natureza, com a comunidade, a pessoa não perde energia, ele está sendo realimentado. A mesma coisa, então, o processo mediúnico. Não há perda. Agora, o problema, então, quando nós fazemos um passe, não há perda de energia de nenhum dos dois participantes, né? Agora, quando esse passe é anímico, a energia é retirada da própria pessoa que está lá fazendo o passe. Aí sim, aí começa a ter um desgaste. Agora, quando fazemos um passe, pedimos o auxílio do irmão Leocádio, dos bons espíritos, né? Então, esse passe é um passe envolvendo um processo mediúnico, um passe espírita, e não vai ter perda de energia. Bom, eu acho que nós estamos quase no final. Eu só gostaria de mostrar as referências aqui. Então, existem alguns pesquisadores, grandes pesquisadores espíritas, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano, Arthur Conan Doyle, um contemporâneo nosso, Hernando Guimarães de Andrade, desencarnou agora no ano 2000, e Gabriel Delany, entre outros, existem muitos outros. Mas esses aqui eu diria que são muito importantes, valeria a pena fazer a leitura, né? Por exemplo, esse livro do Ernesto Bozano sobre pensamento e vontade. Lá ele já trabalha essa questão de espíritos aparecerem em casas chamadas mal-assombradas, né? O espírito está lá, ele mostra que não. Naquela época eles já tinham chegado a essa conclusão, né? Então, esses livros desses contemporâneos a Kardec são muito bons. A obra de Kardec é muito boa. Basta dizer o seguinte: enquanto a ciência dizia que era impossível haver vida em outros planetas, isso não faz 20 anos, a ciência não admitia vida. Na obra de Kardec estava lá, vida em outros planetas, né? Hoje a ciência admite. E já estão buscando planetas que eles chamam que são planetas com condições parecidas com a condição da Terra para abrigar vida. Então, eu diria o seguinte, a obra de Kardec tem que ser recontextualizada, tem algumas falhas, assim como qualquer livro de ciência de 1890 também tem falhas, mas a grande estrutura da obra é muito boa e ela vai servir para os próximos milênios como referência, né? Então, nós precisamos ficar nessas obras fundamentais e tomar cuidado com algumas obras atuais, porque nós estamos notando que algumas pessoas verificaram que, ao escrever um livro, com aquilo que as pessoas gostam de ler, vende-se o livro e a pessoa fica famosa, é chamada para palestras. Só que, às vezes, o que as pessoas gostam de ler é um pouco de misticismo, engloba visões místicas, né? E o espiritismo não é isso. Então, toda obra espírita é uma obra de desmistificar. É uma obra de trazer conceitos claros, objetivos, né? Trazer paulativamente para que todos compreendam, mas é uma obra séria, né? Então, infelizmente, nem vou comentar sobre esses livros, mas tem alguns livros de ectoplasma que eu até às vezes penso que foram escritos por pessoas buscando destruir o espiritismo, né? Espiões que entraram ali para desfazer a obra espírita, porque não pode o que eles estão colocando ali de conteúdo, né? Então, fiquem nessas obras, que são obras realizadas por grandes pesquisadores. Para vocês terem uma ideia, alguns trabalhos de materialização, isso está relatado nos livros, né? Algumas equipes ficaram 10 anos sem ter nenhum resultado positivo. Ficaram 10 anos, toda semana se reunindo até que obtiveram resultados. Aí eu pergunto, quantos que não tiveram nenhum resultado, mas fizeram a pesquisa e ajudaram a nível mental a compor isso aqui? Para vocês terem uma ideia como eram realizadas
pesquisas de materialização, primeiro, a materialização tinha que ser feita no escuro, o médium tinha que ficar no escuro, porque o ectoplasma era muito sensível, né, à luz, e também sensível ao toque das pessoas, ele tinha que ficar no escuro e numa sala isolada. Então, é claro, havia muito medo de fraude. O que eles faziam? Eles colocavam o médium de efeitos físicos numa camisa de força, amarravam muito bem aquela camisa de força, amarravam o médium numa cadeira, colocavam nessa cadeira diversos fios ligando a outros pontos com sinos, de tal maneira que se o médium ou alguém entrasse, aquilo daria uma indicação, e os outros membros que participavam da equipe ficavam em outra sala, né? Então, o médium sempre foi muito, diria assim, muito exigido, sempre sofreu muito, mas sempre participou com o intuito de mostrar o que era essa energia, né? E essas pesquisas foram realizadas sempre com muito cuidado. Então, tem que ficar claro que essa obra é válida, essas obras aqui, dos contemporâneos de Kardec, são válidas e sempre vão ser válidas. Então, eu acho que eu atingi já o horário, né? Não sei se o Rui gostaria de comentar mais alguma coisa. Paulo, não, eu acho que ficou bem claro. Você praticamente esgotou não, mas abordou todas as partes principais do tema, né? Eu vou passar a você agora, na tela, as perguntas que estão sendo feitas, e aí você pode respondê-las. Tá legal. Ó, Ana, os espíritos, enquanto eles estão trabalhando com essa energia está dentro do médium, no interior das células, chama-se endoplasma. Tá? Então, o processo que os espíritos fazem para atender o professor Mauri é endoplasmático. Quando eles tiram o ectoplasma, quando o ectoplasma sai do professor Mauri, aí sim, né? Se a energia sai, é ectoplasma, nesse sentido. Quando eles vão levar para atender os hospitais, é ectoplasma. Mas enquanto essa energia está dentro do médium, é endoplasma. Veja, no momento de radiação, é claro que todos nós temos ectoplasma. Então, aquele grupo de pessoas reunidas, os espíritos podem utilizar o ectoplasma. Mas também, quando nós fazemos a mentalização, nós temos outros processos para ajudar a pessoa também. Bom, não temos mais perguntas aqui, Paulo. Deixa eu até falar uma coisa que me lembrei agora. Então, vejam, nessa questão do ectoplasma, muitas vezes nós achamos que é muito bonito, né? Puxa, que bacana, o médium tem ectoplasma, produz esses efeitos. Mas nós temos que entender que o médium de efeitos físicos, ele também sofre bastante, né? Ele, ao gerar esse ectoplasma, que é necessário para que ele faça o trabalho dele, então eles vêm, né, daqui eles reencarnam com esse grande objetivo de trabalhar grandes massas, um grande número de pessoas. E é claro que essa energia ectoplasmática os ajuda muito. Mas ela também acaba causando um mal-estar muito grande. O professor Mauri, numa das palestras, falou que ele acaba tendo um ectoplasma, acaba causando um problema de
prostaglandina. Acho que é isso, prostaglandina. No organismo dele, acaba tendo em excesso. Aí eu fui pesquisar isso daí, o que era essa substância no nosso organismo. Todos nós temos. Então, quando nós nos cortamos, né, o nosso organismo gera essa substância para que nós tenhamos a sensação de dor. Então, fiz um corte no dedo, tenho uma dor. O que gerou a dor foi essa substância. Agora, imaginem, a nível sistêmico, o ectoplasma saindo do corpo do médium e gerando essa sensação no médium. Então, é muito, eu diria assim, é uma missão muito difícil desses médiums de efeitos físicos, porque eles sofrem muito. Primeiro, porque se não for eliminado o ectoplasma, como nós falamos, ele sente-se mal, esse mal-estar envolve até a criação de aftas no organismo, né, principalmente na boca. Então, esses médicos, realmente, o processo missionário deles é muito difícil. E nós temos que agradecer muito a eles pelo trabalho que eles fazem ao estarem aqui, permitindo que, através deles, os espíritos possam trazer essas mensagens para nós. Tem mais uma pergunta aqui. A bicorporeidade, ela pode ocorrer com todos, mas é claro que nos médiums de efeitos físicos, que há essa grande quantidade de ectoplasma, é mais fácil. Sim, o ectoplasma ele é armazenado. Os espíritos utilizam recipientes especiais, nós não sabemos como é que são. Até alguns autores tentaram esquematizar isso, né, mas não temos informações detalhadas. Então, eles armazenam o ectoplasma para utilização futura. Porque eles nunca podem saber quando eles vão precisar para atender um acidente, alguém no hospital. Então, eles, da ectoplasmia, eles retiram o ectoplasma, depois de processado, e armazenado. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, Paulo. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? E aí nós podemos encerrar, caso não apareça. Veja, eu até comentei sobre esses livros de ectoplasma, né? Eu acho que hoje em dia algumas pessoas estão fazendo livros espíritas porque descobriram que aquilo dá fama a elas. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E eles relacionam muito o ectoplasma nesses livros, fazem uma relação com o mal-estar da pessoa, né? A pessoa comeu uma feijoada, né? Se encheu de vinho, aí à tarde está passando mal, é o ectoplasma em excesso. Eles nem avaliam que foi a comida, foi a alimentação. Nós temos que entender que os médiuns de efeitos físicos são pontuais. O que quer dizer pontual? São pessoas que reencarnam em locais específicos. Reencarna um médium no Brasil, que é o professor Mauri, né? Ele é um pontual, não vai reencarnar um outro para fazer o mesmo trabalho que ele. Então, essas pessoas reencarnam com missões específicas. E tem grande quantidade de ectoplasma, tem diversos tipos, né? Quem sabe todos, e produzem grande quantidade. A maioria das pessoas, né, que tem um tipo, dois tipos, eles não têm esse problema. Então, tem que ficar bem claro, né? Se eu estou passando mal, não vão querer colocar como excesso de ectoplasma. Infelizmente, esses livros espíritas sobre ectoplasma colocam isso. Se você está passando mal, desconforto no estômago, excesso de ectoplasma. Não.
Nós temos que avaliar por que eu estou tendo esse desconforto. Possivelmente vai ser a alimentação. Esses médiuns de efeitos físicos são extremamente, eu diria assim, o nome já diz, pontuais, o nome é bem claro, são pontuais. Eles reencarnam com missões específicas e até é tão grave a situação, é tão difícil esse reencarne, que os espíritos têm falado o seguinte, que para futuro não teremos mais esses médiuns pontuais reencarnando, porque é muito difícil programar tanto o reencarne como o processo de crescimento, atendimento dessas pessoas. Então, o espiritismo, ele será, eu diria, mais social. As pessoas virão com uma maior sensibilidade, maior capacidade. Nós teremos outros meios de comunicação, a coisa está se encaminhando também para isso. Então, o espiritismo virá dessa maneira. Temos mais uma pergunta aqui, Paulo, ainda temos um tempo. Não sei se teria mais alguma pergunta. Sim, o trabalho de ectoplasmia continua, mas não na SBE, né? Mas o trabalho continua, porque tem que ser feito a retirada do ectoplasma do médium, né? E o atendimento continua. E esse atendimento aos hospitais aumentou muito. Nós temos que entender que com a pandemia, né, o trabalho dos espíritos realmente aumentou demais. Porque além daquilo que eles já atendiam normalmente, hoje eles têm que atender essa grande crise que nós sofremos por causa do Covid-19. Bem, eu acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Não, apenas os agradecimentos, Paulo, os elogios à palestra, né? E se você quiser dizer mais alguma coisa no encerramento, fique à vontade. Não, eu que agradeço muito o convite e até dizer que às vezes a gente não consegue responder todas as questões, mas a pesquisa continua, né? Não paramos. Esse é um assunto que é muito importante. Hoje nós teríamos condições de fazer pesquisas. Antigamente, na época de Kardec, era um microscópio. Hoje nós temos como medir o DNA, como fazer análise do DNA, temos equipamentos muito sensíveis que poderíamos medir. Então, é possível fazer outras pesquisas, né? Por que não fazemos? Também não fazemos por falta, eu diria, de pessoal preparado, pessoal qualificado. Porque antes de começar uma pesquisa, por exemplo, quero retirar ectoplasma, medir, verificar o DNA, ressonância magnética, medir o espectro, né, daquele sinal. Antes de me propor a fazer a pesquisa, eu tenho que ter todos os equipamentos à disposição. Não adianta eu querer, eu vou fazer uma pesquisa agora, mas eu não conheço nada dessa área, eu vou estudar e depois eu vou buscar os equipamentos. Não. Então, hoje, os espíritos sempre vão estar propostos a fazer a pesquisa, mas nós precisamos de pessoas qualificadas e precisamos de equipamentos. Senão, com certeza, eles nem vão começar a fazer a pesquisa. E nós temos o GEM, que seria esse momento de fazer esse preparo para as pessoas, né? A qualificação. Então, o GEM continua, né? Não vai parar, mas nós precisamos entender que cada um vai se qualificar, a qualificação maior é individual. É importante esse estudo, essa pesquisa individual das pessoas. A ICBE não tem condição de abrir um curso lá de qualificação para pesquisa em ectoplasma. É fundamental que cada um pesquise sozinho, se habilite, para daí sim dizer, agora eu tenho condições, né? Nós fazemos uma parte com o GEM, com esse curso, com o CAD, né? Mas o esforço individual de cada um que nos ouve é muito importante. Então, agradeço muito a participação e fico chamando. Tem mais só uma perguntinha aqui, Paulo.
Pode perguntar. Veja, aí depende muito da característica da pessoa, né? Por exemplo, quando o doutor Leocádio, quem já não passou lá pelo doutor Leocádio, né? Ele faz um passe, ele passa a mão, nós sentimos aquela energia. Então, eu diria, depende muito do médium. Não quer dizer que haja ectoplasma em todos os passes, né? Há uma energia, né? Mas pode não ser ectoplasmática. Ok, Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela excelente palestra. Vamos contar contigo em outras oportunidades. E boa tarde a todos e agradeço a participação de todos. Boa tarde. Obrigado.